A graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Boa noite, tudo bem? Esse frio está muito bom, né? Glória a Deus por ele, amém? Eu gostaria de meditar com vocês a respeito de um camarada, que foi uma referência, que é uma referência para a gente até hoje, e ele foi uma referência extremamente importante no Antigo Testamento, né? Hoje eu estava até meditando. Hoje em dia você pensa no Messi, por exemplo, que várias vezes foi o melhor jogador nato. Ele é bom nato. Cristiano Ronaldo faz uma forcinha para ser bom, né? Mas ele chega lá porque ele é determinado, como o Daniel, que a gente vai estudar aqui. Cristiano Ronaldo, ele é determinado, então ele chegou a ser, pela segunda vez, agora ser o 2 vezes o melhor do mundo. Mas o Messi não, o Messi é aquele cara bom nato, né? Inclusive é doido para jogar no Galo agora, porque a seleção argentina treinou lá na cidade do Galo e ele quer ir para o Galo. Mas vamos ver. Mas eu quero dizer o seguinte, gente, calma, gente. Eu quero só fazer uma comparação aqui, apesar de ter cruzeirense na plateia também, mas é o seguinte: Daniel é esse cara. Daniel era um cara, assim, fantástico. E sobre a vida dele a gente vai meditar aqui. E vamos aplicar também algumas coisas para as nossas vidas nos dias de hoje. Tá certo? Então vamos ler lá em Daniel capítulo 1. Quem trouxe sua Bíblia aí, abra, por favor. Daniel capítulo 1. Eu prometo a vocês que eu vou ser mais mineirinho. Vou ficar mais escondido, viu, gente? Eu estou expondo demais a minha região. Mas Daniel capítulo 1, todos abriram? Amém? Amém. Então vamos lá. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados a cercaram. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Um parênteses aqui, irmãos. O que chama atenção principalmente no segundo versículo aqui, que fala que Deus deixou que Nabucodonosor vencesse essa guerra contra Israel. E qual era esse o motivo? Né? Por muitos e muitos anos, vários profetas avisaram os reis de Israel do pecado que eles cometiam. Esses reis, eles se prostraram diante de outros deuses e também tratavam mal a população de Israel, né? Eram reis soberbos. Então a história conta de vários reis que tratavam mal e se comportavam mal diante de Deus. E a bomba estourou foi na mão de Jeoaquim, né? Quando Deus liberou para Nabucodonosor tomar conta de Israel, conquistar Israel e levar Israel para o cativeiro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, versículo 3, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deveriam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. A seleção que Deus mandou Aspenaz a fazer aqui, ela começa por selecionar as pessoas que eram, vamos dizer assim, o top de Israel. As pessoas mais inteligentes, mais importantes. Com qual objetivo? Que essas pessoas no futuro iriam servir ao próprio rei Nabucodonosor. Levar um pouco da cultura de Israel para a Babilônia, né? Então, seguindo aqui no verso 5, o rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida
e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o serviço no palácio. Bem, vocês notem aqui que para preparar esses jovens, as coisas não aconteciam de uma hora para outra, né? Não pegava ali, apesar de toda a capacidade, de toda a inteligência de Daniel e seus companheiros, eles deveriam passar por um treinamento. E esse treinamento eles aprenderiam a história da Babilônia, aprenderiam a religião da Babilônia, eles aprenderiam a servir a Babilônia da forma que interessavam a Babilônia. Então era o povo que saiu do Egito de Israel, mas que deveriam aprender costumes da Babilônia, né? E também fala que era interessante. Imagina você sair daqui, 4 jovens saírem daqui do Brasil e aprender, por exemplo, todo o ensinamento, a história, né, de um país igual a Inglaterra ou igual aos Estados Unidos, né? Aprender lá com os filhos do Barack Obama como que funcionam os Estados Unidos. Isso seria considerado um privilégio, e era isso que Daniel e os seus amigos estavam expostos, né? Entre os que foram os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhe deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Interessante notar aqui, irmãos, que quando alguém mudava o nome na época de outra pessoa, isso demonstrava que ele tinha autoridade sobre aquela pessoa, que ele era dono daquela pessoa. Era uma forma de humilhar aquela pessoa, né? Você chama Daniel, a partir de agora você vai chamar Sadraque, né? Então isso era uma forma de falar, aqui não, aqui eu mando e você tem que obedecer. E foi isso que aconteceu. Aí podemos pensar, poxa, como é que Deus deixou Israel ser invadido pelo rei Nabucodonosor da Babilônia? Como é que pode um povo escolhido ser invadido por uma nação ímpia? É porque Deus, é interessante, irmãos, Deus ele governa e ele prevalece, entendeu? Ele deixou, no caso, esses homens irem para o Egito para não ficarem no meio de nações pagãs. Deus preferiu ver o povo dele sendo escravos no Egito do que ter o povo dele servindo a outros deuses no meio de várias nações pagãs. Esse é o motivo dessa vitória que Nabucodonosor teve sobre Israel, uma vitória que Deus permitiu. Certo? 7. Aspenaz lhes deu outros nomes, né? Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. No 8 que chama a atenção aqui, ó, Daniel resolveu que não iria ficar impuro com o comer da comida do rei, e nem beber vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Interessante aqui, irmãos, que Daniel nessa época ele tinha entre 15 e 16 anos, né? Muitas vezes hoje nós temos jovens nessa idade que não sabem fazer uma escolha. Então está tramitando aí no país hoje uma discussão tremenda sobre a diminuição, né, da lei penal, de baixar 18 para 16. E interessante que a gente vê aqui um menino de entre 15 e 16 anos, mas que tinha essa determinação: eu não vou comer da comida do rei. Não é simplesmente pelo fato dessa comida não fazer bem para ele. Essa comida era a melhor comida que tinha, mas tinha um problema. A comida do rei, em primeiro lugar, ela era apresentada a ídolos, né? Não era uma comida pura. Era uma comida que, às vezes, igual eu não sei se o pessoal aqui conhece, tal do frango a molho pardo, tem sangue naquilo. Então as pessoas, Israel não comia sangue, e ele resolveu não se contaminar, porque na comida do rei Nabucodonosor tinha todo esse tipo de guarida.
E como eu falei, repetindo, essa comida ela era apresentada, ela era oferecida aos deuses antes de ser servida. Então, em hipótese nenhuma, Daniel e os seus amigos iriam comer dessa comida. E ele, com essa idade, com a firmeza que Deus deu para ele, ele resolveu não se contaminar, né? Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso para com Daniel. Olha só, tudo a ação de Deus. Deus fez com que um homem de outra cultura, de outra nação, totalmente alheio a Israel, fosse bondoso para com eles. E o ajudasse a cumprir o que havia determinado. Daniel determinou não comer, e Deus ouviu essa oração de Daniel e fez com que Aspenaz se tornasse favorável a Daniel, né? Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele, mas Aspenaz tinha medo do rei. Por isso disse a Daniel: foi o rei, meu senhor, quem resolveu que vocês deviam comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão culpados disso, né? Aí Daniel foi falar com o guarda, quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e Azarias. Disse Daniel: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, temos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com que a gente o que quiser. Olha a confiança de Daniel, irmãos. Aí vem essa pergunta: será que nós estamos tendo esse tipo de relacionamento com Deus para termos essa determinação? Eu fico pensando aqui, um menino de 15 ou 16 anos, meu Mateus tem 16 anos, alguns irmãos aqui já o conhecem, e lendo esse texto aqui, eu fico pensando Daniel ali com a aparência do meu filho com 16 anos, e muitos pais aqui têm filhos mais ou menos nessa idade, e esse menino com essa determinação, esse menino com essa firmeza, né? De onde vem essa firmeza de Daniel? É muito provável que venha do cuidado dos pais dele. Homens tementes a Deus. Eu não vi quem era o pai de Daniel, né? Talvez até um fruto para pesquisa mais para frente. Mas eu creio que era um homem e a mãe dele uma mulher temente a Deus, que fez que um jovem dessa idade tivesse essa convicção. Um cara que saiu do país dele, foi levado para um outro país com essa firmeza, né? Hoje em dia a gente tem sido provado, e o texto até fala, que é muito difícil para a sociedade de hoje, concordo com isso, colocar em prática o que está escrito ali em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. E apresenteis vossos corpos diante de Deus, saudáveis, né? A pressão é muito grande para a gente caminhar dessa forma. Mas Daniel, nessa época, ele já passava por isso. E ele venceu. Venceu porque tinha Deus por trás dele. Era uma pessoa temente a Deus desde criança. Mas a pergunta que eu não fiz, eu quero fazer: temos ensinado os nossos filhos a ser como Daniel? Temos orientado os nossos filhos a caminhar como Daniel caminhou no temor do Senhor? Uma coisa que eu aprendo também aqui no livro de Daniel, irmãos, nós vamos ler lá para frente, é que Daniel ele foi aprovado como uma das pessoas mais sábias daquele lugar. O povo de Deus, hoje em dia, eu creio que mudou um pouco, o povo tem buscado mais. Mas uma época atrás o povo nem estudava porque estava esperando Jesus voltar, né? Que erro de interpretação. E muitas vezes as pessoas pensam, a sociedade de uma forma geral tinha o povo crente, vamos dizer assim, como um povo analfabeto, um povo sem cultura,
um povo sem conhecimento. Hoje, as coisas têm mudado. Parece que tem mudado. Porque você não vê no meio da igreja, você vê médicos, você vê doutores, você vê coronéis, você vê gente de qualquer formação. Tá certo? E principalmente pessoas que, independente da graduação, têm o temor de Deus. E é isso que Deus espera de nós. E é isso que Deus espera do povo dele. Tá certo? Ainda há tempo, por maduros que sejamos, de estar estudando. Principalmente, irmãos, sem perder o foco aqui, estar aprofundando na palavra de Deus. Né? Daniel tinha 17 anos, mas nós com 60 podemos ser igual a Daniel, por que não? Tá certo? Basta querer. Basta largar um pouco o computador, o Facebook, a televisão, tá certo? O futebol. Muitas vezes você vai ver seu time lá, você gasta 2 horas ali, depois você arrepende amargamente porque você perdeu 2 horas da sua vida em que você poderia ter lido pelo menos uns 10 capítulos da Bíblia e seu time perdeu. Quando ele ganha ainda vai, mas quando ele perde, aí o arrependimento é maior, né? Bom, caminhando aqui, Daniel pediu para Aspenaz fazer uma experiência com ele. O guarda concordou, passado 10 dias, versículo 15. Os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes que os jovens que comiam a comida do rei. Que comida era essa que Daniel comia? Alguém lembra? Qual que era a porção deles? Pode falar, irmãos. Legumes e águas. E água. E alguns cereais também. Tá certo? Nada de pompa, nada de coisa muito refinada. Era coisa simples, legumes e água. Né? Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhe davam legumes para comer. Deus deu aos 4 um conhecimento profundo dos escritos e da ciência dos babilônicos. Mas Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui com esse texto é um texto simples, mas a gente aprende que vale a pena estar buscando ao Senhor e servir ao Senhor. Né? Eu comecei aquele raciocínio lá em Romanos capítulo 12. A sociedade ela tem exprimido a gente com muitas coisas. Né? Igual foi falado aqui na semana passada, a questão da passeata. Não quero tomar muito tempo disso não. Mas uma palavra que foi falada aqui, até o pastor Lobo falou. Eu acho que a gente tem que cuidar de quem quer ser cuidado. Sabe? Porque Daniel também, ele teve perseguições. E o que esse povo está fazendo hoje, eles têm perseguido os evangélicos. Surgiu até agora aí no Congresso, alguns deputados com os manifestos aí da cristofobia, que está sendo imenciada e incentivada pelos homossexuais mais ativistas. Tá certo? Então uma coisa, irmãos, eu não sei se todos sabem, o Conselho Nacional de Psicologia, ele foi proibido de tratar das pessoas que são homossexuais, mas que não estão satisfeitos com as suas orientações, que querem ser pessoas comuns. O Conselho, a diretoria, a presidência, a cúpula, proibiu esse tratamento. Tem até uma psicóloga, não me lembro o nome dela, que sofreu muita perseguição disso. Aparente do pastor Lobo. Então, irmãos, eles não querem. Né? Eu até pensei em trazer um vídeo, depois no futuro talvez eu traga, dentro da comissão dos direitos humanos, não é direitos humanos, não me lembro. A secretaria ali que o pastor Marcos Feliciano foi presidente dela, qual que é o nome? Direitos Humanos e tem mais. Bom, foi feita uma reunião lá que um camarada, Comissão de Direitos Humanos, isso. Um camarada falou que pegava até em armas, alguém viu esse vídeo aí? Para atacar 25% dos desgraçados do Brasil. Irmão, você vai dar moleza para um cara desse? Se ele converter,
Realmente a gente tem que demonstrar amor mesmo. Mas esse cara não quer. As pessoas estão preocupadas com outras coisas. Ao passo que muitos, e eu conheço vários, pessoas que têm essa dificuldade, estão na igreja servindo a Deus com dificuldade, mas estão firmes na palavra do Senhor. Vocês entenderam? É mais ou menos por aí. Quem quer é muito bem aceito, quem não quer vai viver a vida dele. E assim, irmãos, Daniel foi perseguido também. Daniel sofreu perseguição por parte daqueles que eram mais velhos, né? Mas vamos caminhar aqui. No fim de 3 anos, versículo 18. No fim de 3 anos de preparo para que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei, todos os jovens que eram aprendizes. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência e conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Vale a pena seguir o Senhor ou não vale, irmãos? Eu perguntei, espero que vocês tenham meditado. Estamos ensinando os nossos filhos como os pais de Daniel ensinaram? Uma outra pergunta para confrontar nós mesmos. Fala por mim. Eu tenho buscado a Deus da forma que Daniel buscava? Eu tenho a firmeza que Daniel tinha? Nós temos? Então, e Daniel ficou no palácio, versículo 21, no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar na Babilônia. Até essa época, irmãos, Daniel já estava com 83 anos de idade. Então ele ficou no palácio ali de 15 a 83 anos, servindo ao rei, e não se corrompeu. Passou por várias situações e não se corrompeu. E Romanos fala para nós não amoldarmos ao mundo, ou seja, não tomarmos formas do mundo. E muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas, eu tenho que fazer uma campanha de oração para comprar um carro, uma campanha para comprar uma casa melhor, uma campanha para comprar não sei o quê. Às vezes as mulheres, como diz o pessoal fala que mulher parece uma centopeia, vive comprando sapato, sem precisar. E interessante que às vezes você compra uma coisa que você nem sabia que precisava. E é assim, irmãos, essa necessidade, essa falta de direção, essa falta de foco no Senhor Jesus e no que realmente importa. Eu vi uma reportagem no Fantástico enquanto eu estava lendo esse texto. Domingo, a televisão estava ali de lado e veio uma reportagem que me chamou a atenção. Um médico buscou um menino, estava fazendo um trabalho na África, e ele viu um menino, menino com câncer do olho, já tinha perdido o olho direito, E esse médico resolveu trazer esse menino para o Brasil e adotou esse menino, porque era necessário fazer uma cirurgia e lá ele não tinha condição de fazer isso. Ele adotou esse menino, trouxe esse menino para o Brasil, cuidou dele durante 1 ano e meio. Quando saiu o resultado de que o câncer havia sido totalmente erradicado, ele mandou esse menino para casa, na África, num país africano, eu não me lembro onde. E não mandou de mão vazia, irmãos. Ele comprou um sítio lá de porteira fechada. Ele falou que comprou por telefone e para a família dele trabalhar, porque lá tem muita pobreza onde esse menino vive. E eu vi aquela simplicidade daquele médico, 2 filhos pequenos que abraçaram esse menino de acho que de 12 ou 15 anos, não me falha a memória, mas um varapau desse tamanho, sabe? Eu vi aquilo, irmãos, eu vi um carro que ele foi com esse menino para a festa de despedida, era um Fiat Uno, irmãos, sabe? Nada contra carros grandes, nada contra ter coisas
mas eu vi nesse médico o que realmente interessa, entendeu? Uma vida não muito simples, um apartamento bom pelas condições que ele tem, mas um cara totalmente desprovido de vaidades e cuidando das pessoas, fazendo realmente o que interessa no caso para ele. Eu até desconfiei que esse médico era crente, irmãos, eu não sei, eu acho que eu vou investigar isso, saber, porque o cara tem jeito de crente, certo, servir mesmo. Aí eu fiquei pensando, poxa, o que a gente está fazendo com a nossa vida, né? A gente tem focado mais no Senhor ou mais nas coisas? A gente tem buscado o Senhor das bênçãos ou as bênçãos do Senhor, né? Numa sociedade em que você é avaliado pelo que você tem, a gente muitas vezes é conformado a buscar as coisas para ter, para passar no teste, né? Vamos dizer assim. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que sejamos como pessoas igual a Daniel. Irmão, não estou fazendo apologia aqui, a teologia que Leonardo Boff pegou tanto aí, da libertação. Amém, irmãos? Não é isso, sabe? Mas eu estou fazendo aqui, a ideia da ministração aqui é para a gente levar a nossa consciência ao que Deus quer de nós. Tá certo? Então eu gostaria só de deixar aqui duas perguntas para a gente estar meditando. O que aprendemos com o exemplo de Daniel, né? E o que falta para colocarmos em prática o que aprendemos com este grande homem de Deus? Essas perguntas aí que eu quero deixar com vocês, tá certo? Antes de passar a palavra para o pastor Lobo aqui, por favor, pastor, eu gostaria de dar uma breve oração e depois a gente vai estar conversando, amém? Senhor Deus, queremos te agradecer por esse dia, ó Pai. Ó Deus, por essa palavra que o Senhor colocou em nossos corações, em nossas vidas, e pedimos que o Senhor nos oriente, Deus. Queremos te servir melhor, ó Pai. Ó Deus, abra os nossos corações, o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer de nossas vidas, e que possamos caminhar, ó Deus, desprendido de qualquer coisa que não agrade o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, ó Pai. Amém.